Você roubou minha lancheira? Você roubou minha lancheira? A pergunta rachou a sala de reuniões envidraçada do 27º andar, como um estilhaço de vidro atravessando a mesa. O zumbido do ar-condicionado tropeçou por um segundo. A luz do projetor oscilou sobre as curvas ascendentes de um gráfico, e 7 cabeças se ergueram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse cortado o som da cidade e deixado só o coração do prédio batendo. No centro da mesa de madeira escura, a lancheira azul, com adesivos de flores já meio descascados, brilhava sob a iluminação branca como uma prova de crime. Ao lado, uma colher descartável, um potinho de doce de banana ainda suando açúcar. E, colado com fita transparente no plástico, um pedaço de papel com um coração vermelho tremido em volta do rosto de um homem. O rosto era de Miguel Azevedo, CEO da Atlas Systems, congelado numa foto da última cerimônia de entrega de prêmios internos. No bilhete, a letra inclinada dizia: "Obrigada, Sr. Miguel. Seu sim manteve minha mãe em casa por mais um mês." Lívia Duarte ficou de pé a meio passo da mesa, uma mão ainda presa à alça da mochila, como se tivesse interrompido o gesto no meio. O olhar dela não era de fogo nem de gelo, era de água parada, uma superfície lisa que obriga a pessoa à frente a ver o próprio reflexo. Miguel sentiu o corpo reagir antes da mente. Um calor nas orelhas, um peso no estômago, o impulso antigo de enfileirar explicações como quem ergue uma barricada. O cronograma apertado, o pendrive que ele precisava, o engano de confundir bolsa com pasta menos. Tudo parecia pronto para saltar pela boca. As palavras, no entanto, bateram no céu da boca e caíram de novo, como se tivessem entendido que não adiantavam. "Eu achei que fosse a pasta de TI", ele disse por fim. Cada sílaba escolhendo os pés antes de tocar o chão. "Desculpa." Ninguém riu. Ninguém disse, "Deixa pra lá." O diretor financeiro pigarreou. Deslocado, a gerente de operações apertou o controle do projetor, como quem procura uma saída de incêndio no próprio bolso. Mas mesmo quando o slide seguinte surgiu com previsões de crescimento, o coração vermelho tremido continuou pairando no ar, insistente, como a lembrança de um nome que se tenta esquecer. Lívia avançou um passo. A ponta dos dedos dela encostou de leve na lancheira, num gesto que não empurrava nem puxava, apenas reclamava, de volta, a propriedade. "Por favor, não mexa em coisa pessoal de novo", disse, sem elevar a voz. "Eu respeito o que faço aqui, e espero o mesmo respeito." Miguel assentiu. As mãos pousadas na borda da mesa, os dedos entrelaçados numa tentativa de mantê-las quietas. Repetiu mentalmente: "Desculpa, desculpa." E percebeu como a palavra muda de peso quando a pessoa realmente olha para quem está dizendo. Por um instante, ele não era o homem que costumava introduzir decisões com verbos no imperativo. Era alguém que tinha aberto uma porta que não lhe pertencia, e agora precisava aprender a bater. A reunião continuou. Forecast do trimestre. Alavancagem operacional risco cambial, pipeline de contratos. Miguel falou, respondeu, assinou, como de costume. Ao mesmo tempo, o ruído dos próprios pensamentos se misturava ao ruído técnico da sala. Era inevitável lembrar do cheiro doce do doce de banana, da textura do plástico sob as mãos, da fita transparente arranhando um pouco o adesivo de flor. E era inevitável olhar de novo para o bilhete. Um coração mal desenhado, de pulso trêmulo menos a forma mais infantil. E justamente por isso, mais desarmada de agradecer, quando as luzes acenderam e as cadeiras arranharam o piso, a notícia já tinha virado corrente de ar. "Boco. Bill, que climão." Ela foi corajosa. "Nossa, que papelão do chefe." Não eram frases literais em voz alta. Eram pigmentos mudando a cor das conversas, pequenas alterações no timbre com que se deseja bom dia. Lívia pegou a lancheira, guardou o papel com o coração, passou por Miguel sem buscar o olhar dele. Não havia teatrinho. Havia um limite restabelecido, uma linha reta traçada no chão. No elevador, um estagiário apertou o botão do térreo. E, arrependido, apertou o 25, depois o 27, depois voltou ao 0, como se os dedos tivessem desaprendido a geografia do prédio. Na recepção, o segurança de sempre diz: "Bom dia, Dr. Miguel", com aquela reverência automática que não esconde a curiosidade de novo de ninguém. As paredes de vidro, sempre tão boas em refletir a cidade, pareciam agora refletir também o pequeno incidente que já não era tão pequeno. Miguel voltou para a própria sala, com a sensação de ter ficado alguns centímetros menor. A mesa estava igual. A caneca com o logotipo da Atlas. As canetas alinhadas.
o bloco de notas com a data do dia. A paisagem de prédios e de carros correndo na Faria Lima também estava igual. O que tinha mudado era a topografia por dentro. A vontade de explicar, e com isso, desmanchar o efeito daquele "você roubou minha lancheira", competia com outra vontade, mais difícil, a de sustentar o desconforto. Olhar para ele e perguntar o que exatamente doía ali. Abriu o e-mail. Um investidor queria almoçar. Ele digitou "melhor amanhã", apagou, escreveu "não consigo", apagou de novo, fechou a janela. No canto da tela, um compromisso que vinha sendo arrastado de semana em semana piscava em cinza. Conselho de ética menos revisão de benefícios. Não era uma reunião de fachada, apenas sempre perdia espaço para urgências mais vistosas. Miguel clicou e, desta vez, deixou o compromisso no lugar. A palavra ética, lida baixa, lhe deu vontade de beber água. Chamou a gerente de ARRAC. Viviane Nogueira entrou com uma pasta de relatórios e o olhar pragmático, de quem sabe que, na maioria das vezes, a vida se resolve com regra clara e atenção. Ela falou, sem rodeios. Eu preciso de diagnóstico. Miguel respondeu. O que o nosso plano de saúde oferece de fato? Onde a coisa emperra? Quem fica de fora? E eu preciso da parte humana disso. Viviane levantou os olhos do papel. Não que Miguel fosse indiferente. Menos ninguém ali o julgaria assim. Mas a formulação parte humana não era típica do vocabulário matinal dele. O que mais pega, ela disse, é quem cuida de alguém. Mãe, pai, filho. O plano ajuda, mas esbarra em logística. Transporte para consulta banco de horas. Ausências emergenciais. E falta um canal seguro. As pessoas evitam pedir, por medo de exposição. Miguel anotou. Cada palavra, um degrau. Então vamos escrever uma política de apoio a cuidadores. Transporte para consultas e exames. Banco de horas negociável, rede de clínicas conveniadas e, sobretudo, menos confidencialidade. Nada de transformar pedido em história exemplar. A gente resolve sem transformar ninguém em personagem. Chamou o jurídico. O Dr. Paiva, que parecia ter as sobrancelhas pontiagudas por profissão, descreveu riscos e armadilhas com precisão. Se abrir demais, vira brecha. Se fechar demais, vira letra morta. O meio do caminho precisa ser muito bem especificado. Miguel concordou, e para cada risco, propôs uma trava que não fosse humilhante. As pessoas adultas merecem ser tratadas como adultas. Repetiu 2 vezes, como se testasse o encaixe da frase não apenas no texto, mas no ar. Na hora do almoço, ele não desceu. Mordeu uma maçã, e enquanto mastigava, o fantasma do doce de banana lhe encheu o olfato. Doce que ele nem sequer tinha provado. A sensação era curiosa, como se o gesto de ter aberto a lancheira tivesse aberto também um compartimento da memória. Miguel lembrou de quando era estagiário, anos atrás, e um gerente tinha entrado no e-mail dele para agilizar. A vergonha daquele dia, a impressão de que algo íntimo tinha sido virado do avesso, voltou com nitidez. Talvez, pensou, o que doía em Lívia não fosse só o objeto em si, era o lugar que o objeto ocupava. A lancheira não era um recipiente qualquer, era o container de uma vida em pausa no meio do expediente. O celular vibrou. Uma mensagem de Lívia. Peço desculpa pelo tom. Foi impulso. Miguel leu 2 vezes, com a impressão de que alguém tinha puxado um ar fresco pela janela entreaberta. Eu é que devo desculpas, ele respondeu. Se puder, passa aqui. Lívia entrou com a mochila no ombro, a lancheira guardada. Sentou sem recostar. Postura de quem preza a saída tanto quanto a entrada. Miguel não adotou o tom de discurso. Eu realmente confundi as coisas. E vi o bilhete e a foto. Não tinha esse direito. Fez um intervalo, como se precisasse pedir permissão para a pergunta seguinte. Posso saber da sua mãe? Só se você quiser contar. Lívia respirou de um jeito que afinou a voz, sem torná-la frágil. Ela se chama Celeste. Faz hemodiálise 3 vezes por semana. Às vezes ela desenha corações nos papéis. Diz que ajuda a memória a escolher o que guardar. Agradeci por causa da sua decisão do mês passado, menos manter o convênio como estava nos permitiu. Continuar com a cuidadora da madrugada. Eu não sabia como falar, aí colei no que eu tinha à mão. Miguel assentiu, lembrando do sim técnico que tinha dado na ocasião menos a escolha mais eficiente. Segundo ele mesmo, dissera. Agora, o mesmo sim se mexia. Ganhava temperatura. A gente vai oficializar a ajuda de transporte para as consultas. E se você precisar ajustar a carga horária, a gente ajusta, sem anúncio,
sem folheto. O alívio que ele sentiu, curiosamente, não foi o de resolver, foi o de nomear, sem exibir. Lívia agradeceu. Já de pé, fez meio sorriso. E, se for abrir outra lancheira por engano, PD, Senac. A graça foi delicada e perfeita. Miguel riu, riso curto, de quem entende que acabou de receber uma orientação mais importante do que parece. De tarde, Viviane trouxe o rascunho de uma política de apoio a cuidadores. Era concreta. Elegibilidade. Passo a passo, canal sigiloso. Linguagem recomendada para comunicações, dizer como. Sem insistir, no porquê pessoal. O Dr. Paiva acrescentou salvaguardas, e um processo de auditoria que não esmagasse ninguém. Miguel leu. Antes de assinar, escreveu à mão. No rodapé, cuidar, não é favor. É política para pessoas concretas. Considerou, piegas. Decidiu manter. Como ocorre, sempre que algo muda de verdade, o prédio começou a produzir mosquitos. Na copa, entre uma cápsula de café e outra, duas vozes sussurraram. É por causa da assistente dele. Daqui a pouco tem câmera filmando tudo. A fofoca gosta de explicações simples. E a realidade insiste em ser complicada. Miguel ouviu ecos, não respostas diretas. Chamou 2 gestores e foi preciso. Confidencialidade é cláusula moral. Quem quebrar, responde. E na comunicação, nada de caso de sucesso. A política é de todos. Quando saiu do prédio, a tarde tinha virado uma lâmina cinza. Ele pediu ao motorista alguns minutos, atravessou a marquise e andou pela calçada larga, passando por vitrines que vendiam versões mais caras de coisas que, no fundo, eram as mesmas. Comprou um pão de queijo, ficou no toldo observando a chuva voltar a ser fina. Pensou no bairro de Lívia, num lugar onde uma cozinha comum, de azulejo claro e panela grande, segurava um pedaço de mundo com colher de pau. Mandou uma mensagem. Quero conhecer a cozinha comunitária onde vocês almoçam. Vou sem carro da empresa. A resposta veio depois de 3 pontinhos que apareciam e somem. Pode vir. Mas lá quem manda é a panela e a fila. Chega como pessoa em casa. O apartamento impecável continuava impecável. A geladeira devolveu um sopro frio sem cheiros. A TV mostrou um jogo com um som baixo, como se isso bastasse para transformar aquilo em companhia. Miguel ficou de pé, encostado no balcão, um copo d'água na mão, e pensou no que de fato tinha acontecido naquele dia. Não era só um engano, era um choque de geometrias. De um lado, o mundo que ele conhecia menos a planilha. A meta, o fluxo, todo feito de linhas retas e caixas bem definidas. Do outro, um mundo igualmente real, o da lancheira, o do bilhete, o do coração tremido, feito de curvas, repousos, ritmos que não obedecem a cronogramas. Um mundo que não pede palco, só um canto. Antes de dormir, puxou um caderno e escreveu 2 frases para si, não para ninguém. Abrir, sem permissão fere. Abrir, espaço cura, depois, sublinhou espaço, guardou a caneta, apagou a luz. E partiu para uma noite menos silenciosa do que as outras. Não porque tivesse barulho, mas porque havia uma pergunta mantendo as tábuas do assoalho em estado de atenção. No dia seguinte, chegou cedo a Atlas. Mandou um e-mail ao Conselho de Ética, pedindo para antecipar a discussão da política de cuidadores para a primeira hora. E, antes que a pauta virasse o de sempre, pediu a palavra. A gente fala de cultura com muita facilidade, mas cultura também se mede pelas lancheiras que voltam para casa, pelo jeito como a empresa se organiza para não transformar a vida de cada um num obstáculo. N. O é favor. É desenho de realidade. O diretor financeiro levantou objeções, o jurídico levantou dúvidas, o ARRAC levantou propostas. O desenho final incluía transporte, rede conveniada a banco de horas, afastamento curto remunerado para crises, e menos o coração batendo no centro. Sigilo. O texto nunca mencionou nomes. Não precisava. Na pausa, um e-mail de Lívia chegou. Minha mãe acordou melhor. Obrigada pelo transporte. Quero manter tudo discreto. Miguel respondeu. Sempre será. E ficou olhando a tela por alguns segundos a mais do que o necessário. Como se o monitor também precisasse entender a nova gramática à tarde. Ele passou pela copa e percebeu a conversa sobre a lancheira minguar, invadida por novas urgências. Mas havia qualquer coisa que não minguava. O peso específico de certas palavras. Desculpa. Obrigada. Sigilo menos crescendo um pouco. Ganhando calor. Ao sair, guardou o celular no bolso, respirou fundo no corredor e ergueu a gola do blazer contra uma chuva teimosa. Quando as portas do elevador se abriram,
Ele pensou na frase de abertura, cortante como uma lâmina. Você roubou minha lancheira? Talvez aquele fosse o único jeito possível de começar a mudar menos, com uma acusação justa, arrancando as engrenagens do lugar, por um segundo, para que elas aprendessem a se mover sem esmagar do lado de fora. São Paulo continuava indiferente como só cidades grandes sabem ser. Carros correndo, nibus cheios, gente apertando a bolsa na pressa de um sinal que vai fechar. Miguel atravessou a calçada rumo a um bairro que ele não conhecia, pronto para esperar na fila, ouvir a panela, seguir a ordem de quem serve e de quem come. Não precisava levar nada além de 2 mãos vazias, e a disposição de receber um prato fundo de comida e uma lição de ritmo. O capítulo dele começava de novo ali, não no palco iluminado da sala de reunião, mas no clarão amarelo de uma cozinha comunitária onde o tempo se mede em colheres e respiros. E, enquanto descia os degraus do prédio, ele soube com a nitidez que um dia talvez esquecesse. Às vezes, é uma lancheira aberta no lugar errado que escancara a porta certa. Na manhã seguinte, o item apoio a cuidadores saltou do fim da pauta para o início. O Conselho de Ética ocupava a sala oval do 12º andar. Do vidro, via-se a Faria Lima, como um cardume prateado. Miguel abriu o notebook, fechou e falou sem slides. Produtividade não sobrevive onde a dignidade falta. A Atlas tem gente que entrega metas, e ao mesmo tempo, carrega um turno silencioso de cuidado. A gente consegue aliviar a parte logística disso, sem transformar dor em marketing. O diretor financeiro pigarreou. E o custo? Menor do que perder talento, respondeu Miguel. Calmo. Menor do que afastamentos por exaustão. E infinitamente menor do que deixar de ser um lugar decente. Viviane, do Arha, trouxe números como quem oferece degraus. Estimativa de uso de transporte para consultas. Banco de horas, parcerias com clínicas. O Dr. Paiva, do jurídico, mapeou armadilhas. Elegibilidade, comprovação, auditoria que não humilha, sigilo absoluto. Não era briga, era planta baixa sendo ajustada. O texto final tinha ossatura simples. Transporte para consultas e exames via canal protegido. Rede conveniada. Banco de horas negociável. Afastamento curto remunerado em crises e, batido em negrito 2 vezes, confidencialidade estrita. Nada de casos de superação em comunicados. Nome só onde for indispensável. Aprovado na ata. Miguel escreveu à mão. Cuidar não é favor. Corredores têm vida própria. No café do 8º andar, 2 vozes testaram a água. É por causa da assistente dele, claro. Mexe em meio mundo por quem? A fofoca gosta de explicações curtas, para coisas longas. Viviane reuniu lideranças. Sigilo não é enfeite. Estrutura... Comunicados. Só instrução prática. 0 exposição. No fim da tarde, Miguel pegou o metrô. Desceu 3 ruas antes. Entrou por um portão amarelo descascado. Cozinha comunitária sabor de casa. O cheiro de alho refogado prometia almoço. Uma mulher de lenço florido sorriu. Você é o Miguel? Sou, Dona Celeste. Aqui a panela manda. Se ferve. Espera. Se descansa, conversa. Lívia surgiu pelo corredor, começa lavando as mãos. E escuta mais devagar do que fala. Miguel obedeceu. Ganhou uma tábua, um maço de cheiro verde. Dona Celeste ensinou. Pica fino, sem pressa. Cheiro verde depressa perde perfume. A faca no plástico marcava um ritmo novo. Miguel ouviu histórias, sem traduzir em indicadores. Ônibus, às 5 da manhã. Senha no posto de saúde. Vizinha que empresta ventilador. Filha que leva remédio e volta pro trabalho. O mundo das metas existe. O das listas de remédio também. Um não precisa esmagar o outro. Obrigada por vir sem barulho, disse Dona Celeste, em voz baixa. Dinheiro salva o dia. Conversa salva a noite. Tem noite que só termina porque alguém escutou. E a senhora? Arriscou Miguel. Sou do time das plantas resistentes. Preciso de água certa, sombra certa e ver minha filha respirar. Quando ela respira, eu fico menos doente antes de sair. Miguel perguntou o que faltava. A lista foi objetiva. Gás, utensílios, um freezer confiável e vales de transporte para quem carrega doações. Não prometo o mundo, disse ele. Prometo constância. Combinaram entregas sem transformar a cozinha em palco. No dia seguinte, a política foi publicada no mural interno sem fotos, sem frase de efeito. Só o passo a passo.
do canal protegido. Mapa da rede conveniada, perguntas e respostas. Em paralelo, o Arak lançou uma oficina curta. Como escrever e-mail que não fere? Parece pequeno. Não é. Entre favor comparecer e posso te ligar, quando for melhor para você, cabe o mundo inteiro. 2 dias depois, estourou uma coluna de Caio Ramos. Repórter afeito à ironia, cuidado corporativo ou verniz. CIU aparece em cozinha comunitária, enquanto lança política interna. Uma foto de longe mostrava Miguel atrás de uma bancada, faca na mão. O texto insinuava autopromoção. Miguel leu 2 vezes. Poderia ignorar. Poderia morder a isca. Preferiu outra trilha. Publicou indicadores secos, queda em ausências injustificadas, redução de afastamentos curtos, satisfação anônima em alta e convidou empresas vizinhas a copiarem a política. Nosso texto está aberto. Peguem e adaptem. Sem nomes de beneficiários. Quando pediram aspas, ele disse só: cuidar perde sentido quando vira slogan. Nosso compromisso é estrutural. No corredor, comentaram meia hora. Depois, o cotidiano engoliu a polêmica como quem engole comprimido com água. E a política começou a trabalhar a favor dos corpos. Vão para exame às 6 horas. Banco de horas aceito sem drama. Reunião remarcada porque hoje é dia de hemodiálise da minha mãe. O mundo não desabou. Ficou mais sólido. Numa madrugada de quinta, Miguel conheceu outro tipo de fila. Lívia avisou que levaria Dona Celeste cedo para ajustar papelada. Ele perguntou se podia esperar do lado de fora para levá-las de volta. Se quiser, venha, respondeu ela. O pátio do posto era frio demais para a hora. Bancos de cimento. Café em copo de plástico. Esfriando rápido. Pessoas embrulhadas em casacos finos. Miguel Sento guardou o celular. Aprendeu uma liturgia prática a segurar bolsa. Guardar lugar. Perguntar se o banco perto da porta ajuda quem tem tontura. Quando chamaram Dona Celeste, ele só desejou que tudo coubesse no tempo certo. Saíram com papel carimbado e orientações novas. A Wanda Atlas aguardava menos branca, discreta. No caminho, Dona Celeste comentou do tempo. Lívia encostou a testa no vidro e respirou fundo. Miguel pensou na frase que escrevera no caderno. Abrir sem permissão fere. Abrir espaço. Cura, agora via a segunda parte acontecer. Na logística. Na segunda-feira, o Comitê do Cuidado se reuniu cedo. Viviane Arak, uma analista do jurídico, um representante eleito, e após pedido da equipe, Lívia menos que aceitou com uma condição. Minha história fica fora da sala. A regra é para todos. Pauta prosaica e crucial. Como o canal protegido responde. Como orientar líderes a remarcar sem constranger. Como negar pedidos indevidos sem romper o tecido. Miguel foi à primeira reunião e depois deixou respirar. Liderar, ali, era não ocupar. Observou, de longe, efeitos colaterais bonitos. E-mails menos frios, chefes que começaram a escrever posso, antes é preciso que... colegas oferecendo trocar turnos sem converter gentileza em dívida. A cozinha recebeu, sem estardalhaço, o gás e o freezer prometidos. Dona Celeste brincou. Freezer novo faz o feijão esquecer que é de ontem. Por um tempo, tudo entrou num compasso respirável. Foi quando a vida lembrou que compasso não é contrato. Num fim de tarde mais frio, Dona Celeste cansou cedo, nada de alarme. Sol, a colher, pesando. Lívia regulou as luzes, desligou a panela antes do ponto, remarcou reunião, acionou o canal. Transporte amanhã às 6 horas. 4 minutos depois, confirmado, 5h35, na porta, Miguel soube e entendeu que às vezes ajuda certa é só garantir o caminho. No prédio da Atlas, elevadores seguiram sua dança. Catracas, seus bipes. Mas, grudada nas paredes, ficou uma ideia simples. Profissionalismo bom é o que não deixa ninguém sozinho na vida de fora. A política não virou bandeira, virou hábito, que é onde mudanças verdadeiras se escondem para durar antes de fechar o notebook naquela noite. Miguel abriu a janela da sala. O vento entrou com cheiro de chuva. Ele pensou em como tudo começara menos a acusação justa, a lancheira aberta, o coração tremido, e no que ainda viria. Testes, dúvidas, cansaços novos. Não precisava estar pronto para continuar. Bastava manter os espaços abertos. O canal, a cozinha, o comitê, a fila, a conversa, do outro lado da cidade. Lívia ajeitou o lenço no travesseiro de Dona Celeste e sentou na beira da cama. Respira comigo? Pediu. Respiraram.
No armário, um desenho de coração preso com fita. Parecia dizer, do jeito mais simples possível: obrigada. E São Paulo por um instante desacelerou, não no trânsito, mas no passo de 2 ou 3 pessoas, que tinham aprendido a andar no ritmo do cuidado. Na manhã seguinte ao cansaço que pesou na colher, o inverno pareceu entrar pela janela com mais silêncio do que frio. Lívia acordou antes do despertador, como quem escuta um ruído que não existe, e foi até o quarto. Dona Celeste dormia leve, com um lenço azul escuro, bem posto, o rosto tranquilo, de quem conhecia as voltas do corpo e as voltas do tempo. Miguel mandou mensagem cedo: estou por perto. Qualquer coisa me chama. E esperou a resposta não como chefe, mas como alguém que aprendeu a ficar à disposição sem invadir. Os dias seguintes foram de marés curtas. Havia manhãs em que Dona Celeste contava histórias da infância como quem põe flores no parapeito. Havia tardes em que pedia luz pequena e silêncio grande. Respira comigo, dizia Lívia, e a casa obedecia. O programa da Atlas funcionava como uma rede discreta. Motorista na porta quando era preciso. Remarcação de reuniões com naturalidade, banco de horas, sem interrogatório. Era como se a cidade toda tivesse se lembrado de falar mais baixo. Quando a despedida chegou, veio como chegam as coisas que entendem a hora. Sem espetáculo, sem pressa. Ficaram de mãos dadas. Disseram o que cabia dizer. Guardaram o que só o olhar aceitaria. O luto, depois, não desabou. Espalhou-se pela casa como um perfume antigo que insiste. A cadeira vazia, a receita escrita com letra inclinada, o lenço dobrado e guardado na primeira gaveta, menos cada objeto. Tinha uma voz própria. Nenhuma delas gritava. Miguel foi até o velório simples, na capela do bairro. Ficou ao fundo, ajudando no que era possível. Sem discursos. Abraçou Lívia, com cuidado de não quebrar nada. Eles conversaram pouco, mas cada palavra parecia ter sido pesada antes. Obrigada por não transformar minha mãe em um caso, ela disse. Obrigada por me ensinar onde eu atrapalharia, ele respondeu. Era estranho e certo que se agradecessem por coisas tão miúdas e tão decisivas. Dias depois, Miguel reuniu os diretores em uma sala sem adornos. O assunto não estava no calendário oficial. Renomear o fundo de apoio. Quero que passe a se chamar Fundo Dona Celeste, disse. E esperou os olhos. Ninguém se opôs. E quero que a gente aumente as parcerias com cozinhas comunitárias. Sem foto, sem slogan, só entrega. A ata registrou a mudança. E, numa parede de vidro que dava para Faria Lima, alguém colou menos meio clandestino, meio ousado. Um coração desenhado de caneta vermelha. Ficou ali algum tempo, até que o serviço de limpeza o retirou. Mesmo sem o papel, a ideia parecia continuar colada. A vida retomou a cadência de sempre, mas com notas novas. Miguel percebia no corredor líderes perguntando: posso te ligar quando for melhor para você? Notava e-mails que começavam com oi, tudo bem? Sem soar automáticos. Via pessoas trocando turno sem transformar gentileza em dívida. O comitê do cuidado seguiu se encontrando nas segundas de manhã, 15 minutos antes do expediente, como quem aquece a voz antes de cantar. Lívia, quando voltou a Atlas, pediu para assumir a coordenação do fundo. Eu posso cuidar das planilhas, dos critérios e das parcerias, disse, desde que meu nome não vire holofote. Aceitaram, de imediato. E ela trabalhou como sempre trabalhou, com discrição, que realiza. Ao mesmo tempo, havia o depois que pertence só aos de casa. A primeira vez que Lívia voltou à cozinha comunitária, as panelas estavam menos barulhentas. Algumas vizinhas vieram abraçá-la. Outras preferiram tocar de leve no braço. A gente segue, disse uma. A gente segue, repetiu outra, como reza simples. Miguel chegou mais tarde, carregando um saco de cenouras e um pacote de gás pago. Não disse nada sobre doações. Só perguntou onde ajudar. Hoje você cuida das tampas, determinou uma cozinheira. E ele cuidou. Tampas alinhadas, panos de prato limpos, vapor que não machuca a mão. O tempo, generoso no seu jeito, que raramente parece, trouxe uma alegria pequena e enorme. Um casamento sem pompa. Foi no quintal de uma amiga, com flores simples, um violão, 2 mesas de madeira, poucos convidados, nenhum fotógrafo contratado. Alguém levou brigadeiro, alguém levou salada de batata, alguém trouxe um arranjo de ervas. Na hora dos votos, Lívia olhou para Miguel e disse: obrigada por aprender a bater. Ele respondeu: obrigada por me ensinar a abrir espaço. Não eram votos de novela. Eram promessas de gente que sabe do que precisa para não se perder. Meses depois,
Nasceu uma menina, chamaram-na Celeste. E ninguém achou piegas. Soava como continuar uma conversa. Miguel, com a filha no colo, descobriu um tipo de atenção que não cabe em planilha menos a atenção por minuto. Por respiração, por sinal trocado sem palavra. Olha como ela te procura, dizia a Lívia, rindo de leve. E olha como você já sabe. O tempo dela. A casa ganhou outros ruídos. Chocalho, madrugada, panela pequena com sopa. De vez em quando, Lívia prendia no berço um papel com coração torto, igual aos de antes, como quem ensina à filha uma língua que vem de longe na Atlas. O fundo Dona Celeste passou a ter critérios visíveis, relatórios honestos e um efeito que não aparecia no balanço, mas no clima. Um e-mail padrão começou a circular entre as lideranças, escrito por Bibiane. Se você é cuidador ou cuidadora, nosso canal protegido está disponível. Ninguém precisa justificar amor. A gente ajuda na logística. O jurídico ainda fazia perguntas. Dr. Paiva é bom em perguntas. E o comitê respondia com o cuidado de não transformar exceção em norma e norma em dureza. De vez em quando, surgia uma coluna irônica aqui ou ali. A resposta seguia a mesma. Dados e convite. E silêncio para o que merecia silêncio. Miguel adotou uma rotina nova, uma vez por mês. Passava na cozinha comunitária sem avisar. Não para inspecionar, mas para se lembrar. Picava quiro verde, lavava pratos, aprendia truques como freezer novo, faz o feijão esquecer que é de ontem. Quando alguém se aproximava para agradecer, ele devolvia com outra pergunta. O que falta? Às vezes faltava gás. Às vezes faltavam mãos num sábado. Às vezes faltava apenas ouvir que o tempero tinha dado certo. Ele, que sempre pensou em metas, aprendeu a pensar em ciclos. E entendeu que há ciclos que a gente não fecha menos a gente honra. Certa tarde, ao voltar para Atlas, encontrou sobre a mesa um envelope pardo sem remetente. Dentro, havia uma foto, o balcão da cozinha, 3 panelas, uma linha de pratos e, ao fundo, uma parede com recados. Num deles, desenhado por uma criança, apareciam 3 pessoas de mãos dadas e um coração tremido. Em volta menos o velho coração, a nova moldura. No verso, uma frase em letra irregular. Obrigada por deixar a noite terminar. Miguel guardou a foto na agenda N, ou na parede. Alguns símbolos não precisam virar decoração. Precisam virar lembrança portátil, no aniversário de 1 ano do fundo. A Atlas fez algo quase invisível. Trocou as mensagens de parabéns por uma tarde de plantão do comitê, do cuidado aberto, para tirar dúvidas de todo mundo. Nada de auditório lotado. Mesas pequenas. Conversas de 10 minutos. Uma funcionária contou que o pai finalmente topou fazer fisioterapia porque o transporte estava garantido. Um analista disse que trocou turno com um colega e não se sentiu em dívida. Alguém trouxe um bolo simples, cortado em quadrados. Miguel passou, não discursou. No fim, apagando as luzes, escreveu num canto do quadro. A cultura está onde a mão alcança. E foi embora, com a sensação boa de ter posto a mão na coisa certa. À noite, em casa, Celeste dormia com a boca entreaberta. Lívia encostou a cabeça no ombro de Miguel, e os dois ficaram ali, quietos, ouvindo um barulhinho de respiração que pareceu mais música do que ruído. Na estante, entre livros técnicos e uma planta de folhas largas, havia agora um objeto que não constava do inventário. Uma lancheira azul com adesivos de flor. Não original de tanto tempo, mas a lembrança dela, menos herdada. Talvez, emprestada, não importava. De vez em quando, eles a usavam para levar frutas no parque. De vez em quando, guardavam ali um bilhete, uma receita, um coração desenhado às pressas. Miguel, que já abriu portas demais sem bater, e já aprendeu a bater em portas que não se abrem, olhou para a lancheira e, pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que a palavra sucesso cabia no dicionário. Certo, sucesso era a van na hora certa, o e-mail que não feria, a reunião que esperava, a panela que mandava. Sucesso era o dia em que ninguém precisou ser herói para viver o próprio dia. Se alguém perguntasse, como às vezes perguntam curiosos mais gentis, quando foi que tudo começou, ele não teria pressa em responder. Diria que foi quando uma pergunta dura abriu uma janela. Você roubou minha lancheira? Diria que, dali em diante, abrir sem permissão ficou proibido. E abrir espaço obrigatório, diria também que a cidade não mudou por causa disso. E ainda assim alguma coisa mudou. Dentro do prédio, dentro da cozinha, dentro das pessoas que passam de um lugar ao outro, levando, na mochila ou no bolso,
um pedacinho de cuidado. E talvez, sem perceber, um coração tremido, desses que a gente desenha rápido e guarda por anos. No fim do dia, apagando a última luz, Miguel pensou que algumas histórias não têm reviravolta. Tem manutenção, e foi com a modéstia de quem mantém o que importa menos receitas na gaveta. Nomes no caderno, políticas que viram hábito, que ele fechou a porta, respirou fundo e seguiu. O resto, sabia, a vida completaria com as colheres certas.